Boa tarde a todos bem-vindos. Vamos para mais uma aula do nosso Clube 1259. Desculpa aí uns minutinhos de atraso, estava com uma visita aqui especial em minha casa. Mas vamos continuar a nossa série dessa semana. Estamos falando sobre o pão divino, o alimento sólido que cai dos céus, que vem dos céus, melhor dizendo, é o nosso Senhor Jesus Cristo, a mensagem do nosso Pai, a mensagem do Reino, as boas novas. E como tema para hoje, nós vamos aprender como se alimentar do pão sagrado que desceu do céu. Qual a maneira correta de se alimentar? Nós conhecemos a maneira tradicional de alimentar o nosso corpo. Ontem eu falei um pouco sobre isso, né? A gente come arroz, feijão, salada, batata frita, carne, ovos, toma um suco, uma vitamina. Isso é o alimento que o nosso corpo precisa para se manter de pé e não ficar fraco. Mas e o alimento da nossa alma e do nosso espírito? Será que temos feito da maneira adequada? Será que temos se alimentado de maneira nutritiva, de maneira saudável? Ou apenas temos se alimentado daquilo que tem? Então, hoje a gente vai falar de uma maneira mais simples, como que Jesus ensina para nós, sendo seus filhos, né? Como ele ensina para nós estar se alimentando nos tempos atuais e não ficar com fome, ou até mesmo procurar qualquer tipo de comida. As pessoas hoje vivem num ritmo tão frenético, tão acelerado, que tem se alimentado de qualquer jeito, né? Não sei se vocês conhecem esse tipo de pessoa que quando você chega para ela e pergunta o que ela quer, ela apenas, qualquer coisa. O que vier eu como. Nunca tem uma opinião sobre aquilo que quer comer. Então, isso, no reino de Deus, no reino espiritual, é muito perigoso. Precisa acender um alerta quanto a isso. Por quê, Christian? Porque quem está disposto a se alimentar de qualquer coisa nunca vai provar dos banquetes celestiais, né? Vou repetir isso. Quem não está disposto a se alimentar de forma adequada nunca provará do banquete de Deus. Vai estar sempre comendo qualquer coisa por aí. Me dá isso, pode ser aquilo, tanto faz, o que vier desce, né? São esses tipos de opiniões que devemos mudar dentro da nossa mente. E hoje, a nossa reflexão está lá no livro de João. João, capítulo 6. Deixa eu ver aqui o versículo, a partir do verso 1. Jesus alimenta uma multidão. Então, vamos aprender como se alimentar de Jesus, como se alimentar da sua palavra. Porque ele bem falou, aquele que não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não terá parte no reino de Deus. Então, temos que se alimentar todos os dias, constantemente, da palavra de Deus. É igual ao alimento da nossa casa. Se nós pular a refeição e não tiver o intuito, se não, claro, se não estiver fazendo um jejum, por exemplo, e você pular aquela refeição ou não comer na hora adequada, o que que vai acontecer? Seu corpo vai ficar fraco, sua vista vai ficar turva, você vai ficar sem forças, em outras palavras, para continuar fazendo as tarefas do seu dia. E não é isso que Jesus quer. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. O recado está dado. Jesus quer que se alimentamos de maneira adequada. E a própria palavra de Deus instrui como devemos fazer isso. Vamos entender o que João falou aqui no capítulo 6.
Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Inclusive, a nossa Páscoa também está chegando. Um momento muito especial, uma época muito especial para a gente fazer recordação do que o nosso Mestre, do que o nosso Jesus fez por nós. Né? Foi o momento que ele foi crucificado e em seguida ressuscitou. Mas vamos continuar aqui no nosso texto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Felipe: Onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Aqui eu já quero abrir um parênteses. Eu quero abrir um parênteses aqui, bem grande, para a gente entender que esse contexto aqui, dessa parte de alimento. Jesus estava pregando para uma grande multidão, lá no monte, e os seus discípulos estavam ao lado de Jesus. Passado o tempo, os discípulos viram que a multidão estava ficando com fome. Muito tempo sem se alimentar é normal, qualquer um de nós ficaria com fome. O pessoal naquela época não foi diferente, homens, mulheres, crianças, idosos e etc. Então, o que aconteceu? Bateu a preocupação. Só que Jesus, sendo todo-poderoso, sendo filho, sendo Deus filho na forma de homem, será que Jesus mesmo não sabia que aquele povo ia sentir fome? Claro que sabia. Jesus sabe de tudo. Onisciente, onipresente, onipotente. Está em todos os cantos, sabe tudo, vê tudo, pode tudo. Então Jesus sabia que ia chegar esse momento. Só que ele, para testar, para ele ver a resposta de Filipe, um de seus discípulos, logo perguntou. E Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, não é nem muito, tá? Nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Olha só isso. Filipe traz a situação para Jesus. Jesus já tinha a resposta, já tinha a solução, na verdade, não era nem a resposta para isso. Mas o que que acontece? Jesus queria ouvir de Filipe. Filipe, o que que nós vamos fazer para alimentar esse povo? Aí, ser humano, como Filipe era, como nós somos, nós vamos aonde? Direto na ferida, no dinheiro. Jesus, para alimentar essas pessoas com um pouco de pão, é um pouquinho só para elas não morrer de fome, para elas continuar aqui, precisaríamos de pelo menos 200 moedas de prata para cada pessoa. Olha só isso. Eu não sei qual o valor mensurável da moeda daquela época de Jesus para o nosso tempo de hoje. Mas vamos ser aqui bem simbólico. Vamos usar aqui da nossa imaginação. A Bíblia me permite fazer essa conjecturação. Né? Então, digamos que 200 moedas de prata, naquela época, seria equivalente hoje a R$ 20. Um PF, um Marmitex, você compra ali na esquina, no restaurante da sua casa, você come no almoço e acabou. Para a janta já tem que ser outra. Então, R$ 20 para cada pessoa. Supondo que tinha ali 5.000 pessoas. A Bíblia, nessa passagem, não fala quantas pessoas tinha, mas era uma multidão. Digamos que tinha 5.000. R$ 20 para cada, a matemática é simples. R$ 10.000, certo? Ok. Então, R$ 10.000 para alimentar um pouco daquelas pessoas.
só para elas continuarem ali com Jesus e não voltar para casa com fome. Porque Jesus se preocupava também com o seu povo, de maneira que eles não apenas se alimentassem da comida espiritual, mas também da comida física. Jesus se preocupa com o nosso estado físico, espiritual e almático. Para quem acha que Deus não é um pai que se preocupa com seu filho, que quer abundância, quer prosperidade, essa passagem prova isso. Jesus poderia dizer muito bem o quê? Dispensa esse povo, como em outra passagem do Evangelho tem. Não lembro agora qual foi o discípulo, mas, se eu não me engano, foi Pedro. Falou para Jesus, Jesus, não temos alimento para toda essa gente. Dispensa o povo para que eles vão procurar comida nos vilarejos. E Jesus, ó, negativo, Pedro. Negativo. Nós vamos dar de comer a essas pessoas. O que vocês têm aí? Jesus perguntou. Só que isso em outro contexto. O contexto que estamos aqui é a resposta de Filipe para Jesus. Filipe respondeu para Jesus que precisaria de pelo menos 200 moedas de prata para alimentar cada pessoa. Vamos ver o que Jesus respondeu. Continuando aqui na nossa mensagem. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E aqui, e aqui é onde mora todo o mistério da palavra de Deus. Apareceu um dos discípulos, André, irmão de Pedro, que antigamente era chamado de Simão Pedro, com uma possível solução para Jesus. Jesus tem aqui esse garoto. Você já ouviu essa passagem? Eu sei disso. Essa passagem ela é muito conhecida por toda a Bíblia, mas aqui a gente está vendo de uma realidade diferente. Tem aqui esse garoto com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Veja que a Bíblia ela enfatiza até mesmo o tamanho do alimento. Peixinho e 5 pães. Se a Bíblia não fosse tão verdadeira como ela é, poderia dizer o quê? Temos aqui pães e peixe. É isso? Mas não. A Bíblia traz de uma realidade semelhante à nossa, nosso dia a dia. O que tu tens aí? Ah, eu tenho um pacote de bolacha creme crack e uma caixa de leite. Daí a bolacha creme crack e o leite. Tá aqui o banquete. Mas eu não tinha banquete. É aí que está o mistério da palavra de Deus. Se Jesus estivesse preocupado com a quantidade que temos, isso para ele seria um problema. Só que Jesus não está preocupado com o que temos naquele momento. Ele quer saber o que temos. Você tem fé, está aqui. Você tem esperança, está aqui. Você tem só um pacote de leite, está aqui. Por quê? Porque quando estamos numa posição que dependemos totalmente dele, que não temos para onde correr, agora é contigo, Deus. Eu vim até determinado ponto do caminho e não sei o que mais fazer. É aí que Jesus entra em cena. Então, quando André falou para Jesus que esta criança só tinha 2 peixinhos e 5 pães, Jesus, toma aqui, traz aqui. Agora é comigo. Filipe, André
todos os discípulos, agora a manifestação da glória do Pai será revelada. Porque uma coisa é vermos a abundância quando temos condição de bancar aquilo. Por exemplo, digamos que o seu sonho hoje seria comer uma carne bem suculenta com batata frita. E você tem o dinheiro para fazer isso. Você tem a grana. Você vai lá no restaurante e pede exatamente o que você quer, porque o seu dinheiro dá para comprar aquilo. Você tem a carne, tem a batata frita, tem o arroz, tem o feijão e tem a salada. Você vai ficar feliz. Você vai ficar entusiasmado de ter comido o que você gostaria de ter comido. Só que é diferente quando você não tem a capacidade de comprar aquilo. Quando você não tem o suficiente para fazer aquilo que você quer na sua vida. E aí, isso lhe deixa uma situação intrigante. Por que intrigante, bicho? Porque você é necessário, é obrigado a depender de Deus. Você se coloca numa situação que muitas vezes aparenta até desespero por não estar vendo aquilo que você não tem condição de bancar. Então, eu dei um exemplo aqui de um prato de comida, mas poderia ser qualquer coisa. Poderia ser um boleto, poderia ser a hipoteca de uma casa, IPTU, poderia ser IPVA de um carro, poderia ser um passeio que você planejou meses e meses e chegou na data, não tinha o dinheiro. Poderia ser ajudar um familiar, um morador de rua. Pode ser N situações, não somente o alimento, não somente um prato de comida. A situação aqui é o seguinte: Jesus, nós temos uma multidão para alimentar, não temos o dinheiro para alimentar a barriga de cada um deles, mas temos aqui esta criança, 2 peixinhos e 5 pães. Jesus traz aqui os 5 pães e os 2 peixinhos, agora é comigo. Mas diz aí se os discípulos não tivessem falado que tinha aqueles 2 pãezinhos, aqueles 2 peixinhos e 5 pãezinhos. O que teria acontecido? A história seria diferente. Jesus não deixaria aquelas pessoas morrerem de fome. Isso é um fato. Mas o contexto do nosso entendimento do alimento seria totalmente diferente de como temos a visão hoje de Deus. E qual a concepção que Deus traz dentro desse ensinamento? Que Deus não precisa de muito para fazer abundante. Vou repetir. Se Deus precisasse ter muito para multiplicar ainda mais, essa história dos peixinhos e dos pãezinhos seria uma mentira. Não existe no reino de Deus pouco ou muito. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Mas na cabeça do homem, na cronologia do tempo do homem, é totalmente diferente. Porque, humanamente falando, o que que dá para fazer 2 peixinhos e 5 pães para uma multidão? Não dá para nada. A verdade é essa. Uma, duas, três pessoas comeria ali e acabou. Mas o mistério da palavra, o que Jesus cobre, a glória de Deus é cobrir os tesouros e a glória do homem é descobrir os tesouros de Deus. A glória de Deus aqui nessa palavra é justamente pegarmos o que temos e deixar nas mãos de Deus. Deus aqui, na figura de homem, de filho, Jesus,
Ele, em momento algum, falou para os seus discípulos: essa comida é pouca, André, não dá para alimentar. Porque se Jesus faz isso, vai contra o princípio do seu próprio Pai, do nosso próprio Pai. E o que a palavra fala sobre isso? Se fores fiel no pouco, te colocarei no muito. Não é isso que a palavra diz? Não é se fores fiel no muito, te colocarei na abundância, te colocarei ainda mais. Não. É no pouco. Então, o pouco aqui era 5 pães e 2 peixinhos. Jesus traz aqui. Vamos entender o restante dessa palavra. Jesus falou: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando todos já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Hum. Jesus aqui, Jesus aqui traz uma cajadada no bom sentido, muito boa aqui para nós. Vamos primeiro rever o número. Quase 5.000 homens. Só que a Bíblia não relata, ela nos dá esse entendimento de que para cada homem tinha pelo menos uma mulher. Já aí se torna 10.000 pessoas. Dessas 10.000 pessoas, com certeza tinha pelo menos mais umas 3.000 crianças, vamos colocar. E mais idosos, que a Bíblia não fala. Supondo aí que tinha umas 15.000 pessoas, ou mais, ou menos. Mas, enfim, vamos trabalhar com a hipótese de 15.000 pessoas. Quando Jesus pegou os pães e os peixinhos e deu graças a Deus e repartiu, Jesus, em momento algum, estava preocupado se daria ou não de sobra. A situação aqui é alimentar. Só que o alimento foi tão vasto, o alimento foi tão abundante, que sobrou, depois que todo mundo encheu suas barrigas, a Bíblia fala que sobrou mais 12 cestos de pães. E Jesus ainda falou: guardem tudo para que não se perca nada. Esse guarde tudo para que não se perca nada traz uma concepção para a nossa realidade. Jesus nunca vai dar somente aquilo que pedimos. Jesus nunca vai chegar com uma providência apenas para suprir aquela sua necessidade. Se aqui Jesus precisaria apenas alimentar aquelas pessoas, por que é que sobrou tanta comida depois de todo mundo ter comido? Vê se você consegue me responder isso. Esse mistério da palavra de Deus. Por que é que sobrou tanta comida se não tinha nem comida suficiente para todo mundo? E mesmo assim, Jesus ainda falou para os discípulos: guarde tudo, recolha tudo, para que não se perca nada. Alguém consegue me responder?
Dentro da mente humana, da capacidade humana de pensar, natural, não a sobrenatural, que temos dois tipos de natureza: a natureza natural e a sobrenatural, que é a divina. Dentro da concepção ali, daqueles homens que estavam ali, eles pensaram de maneira natural. É humanamente impossível dar de comida a tanta gente. Não tem como, Jesus. Dispensa esse povo. Não há como alimentar tanta gente. Só que aqui, Jesus traz uma lição muito importante para a nossa vida. Eu já estou caminhando para o finalzinho, meus queridos. Eu só quero fechar essa nossa linha de raciocínio da nossa série do alimento, do pão que desceu do céu. Amanhã iremos falar mais sobre esse pão que desceu do céu. Essa mensagem de hoje é para que você entenda. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa gravação, mas que você entenda que Deus nunca chega apenas com aquilo que pedimos para Ele. Nunca. Em nenhuma das histórias bíblicas, Jesus apenas fez o que era preciso fazer. Ele sempre deu muito mais, ele sempre fez muito mais daquilo que era pedido. Em todas as histórias. Pode procurar, do Velho ao Novo Testamento. Todos os milagres, todas as ações sobrenaturais, todas as realizações, os pedidos que Deus atendeu do seu povo, sempre foi com a promessa de mais. E por que que é que nos dias de hoje queremos apenas estar satisfeito com pouco, com aquilo que só vai alimentar no café da manhã, de que não temos fé que Deus é poderosamente maior para alimentar por séculos e séculos. E isso existe uma resposta simples. Existe um contexto natural e o sobrenatural. Primeiro eu vou falar do natural, porque o homem, ele tem a doce ilusão de pensar com a mente do homem, ou de imaginar que Deus vai agir como o homem agiria. Em uma das mensagens da Bíblia fala sobre isso. Quem é que o filho pedindo um pão ao seu pai, o pai lhe dará uma pedra? E pedindo um peixe, lhe dará uma cobra? Quem é o pai, quem é o insano que faria isso com seu filho? Respondei só para você. Quem é o louco, o inconsequente, o irresponsável de um pai que daria uma pedra para o seu filho comer no lugar de um pão? Ou lhe daria uma cobra no lugar de um peixe? Está lá na palavra. Está na palavra de Deus. E ainda diz mais. Por que é que o vosso Pai que está no céu não faria o mesmo com você? Impressionante, né, essa palavra? Se o mesmo Pai, na forma homem, humana de ser, não divina, não celestial, na forma homem de ser, dá um pão ao seu filho e um peixe no lugar de uma cobra, por que é que nós pensamos que Deus não fará diferente conosco? E ainda fará muito, muito, muito mais. Por conta da nossa capacidade, do nosso raciocínio, na forma como homem. Se pensarmos com a mente de Cristo, o que é que vamos pensar nesse momento? Bom, Deus alimentou o povo lá no Egito. Deus alimentou uma multidão enquanto ouvia a mensagem do seu filho Jesus, o nosso irmão. Por que que ele não pode fazer o mesmo na minha vida?
O que impede a Deus? Você mesmo. Você é a única pessoa que impede a Deus de agir na sua vida. Porque você não tem a fé divina. E o que é a fé divina, Cristo? A fé divina é quando você só tem mesmo a única razão, o único motivo de confiar em Deus. Só. Você não confia em homem, você não confia em feitiço, você não confia em macumba, você não confia em praga, em maldição, você não confia em nada disso. A sua fé é única, singela, apenas em Deus. Essa é a fé divina, a fé sobrenatural. É você dar um passo esperando que Deus colocará o outro degrau para você subir na vida. E não você ficar em um degrau esperando que venha Jesus, pegue na sua mão e suba o degrau e te mostre, aqui está o degrau, meu filho. Isso não é fé divina. Isso é a fé de Timóteo. Vocês lembram de Timóteo? Não lembra não, né, de Timóteo? Vou lembrar quem foi Timóteo. Timóteo foi o tipo de pessoa que mais deixou herdeiros para hoje em dia. Os herdeiros de Timóteo hoje, a descendência de Timóteo, tá hoje até hoje tá no nosso meio. Só acredito vendo. Cadê Jesus? Suas mãos? Cadê as marcas dos pregos? Jesus está aqui, meu filho. Está aqui. Ó. Buraco, tá aqui a marca. Está aqui. O que mais você quer ver? Só acredito vendo. Pois é. Os herdeiros de Timóteo, a descendência de Timóteo, anda até hoje perambulando na terra. Por isso que não vê o sobrenatural de Deus. Com isso, eu quero encerrar nossa mensagem de hoje, para que entendamos que, para se alimentar, poderia passar horas e horas falando sobre isso. Nossa, que mensagem linda. Mas amanhã nós vamos continuar. Amanhã eu quero trazer para vocês o verdadeiro pão da terra, o verdadeiro alimento que nos alimenta, corpo, alma e espírito. Que se provarmos desse pão, nunca mais teremos fome na nossa vida. Essa é a promessa, essa é a mensagem de fé que Jesus nos prometeu. Mas para isso acontecer, precisamos viver 100% dependente da fé divina. E para isso precisamos nos alimentar. Vamos nos alimentar? Faça essa tarefa hoje. Pegue algo que em suas mãos você não tem suficiente. Não precisa falar o que é. Em seu momento de oração agora que vamos fazer, entregue esse pouco, que parece pouco em suas mãos, e entregue para Deus nesse dia. Entregue e esqueça. Christian, preciso estar lembrando a Deus? Não. Deus não sofre da amnésia como homem. Deus não sofre de perca de memória como o homem sofre. Deus não tem Alzheimer, Deus não tem nada disso. Deus é tudo, é todo e nada pode contra ele. Experimente entregar algo nas mãos de Deus e abandone aquilo. Esqueça que mais cedo ou mais tarde ele trará a providência. Foi isso que Jesus ensinou os discípulos naquele dia. Traz aqui os 5 pães e os 2 peixinhos. Traz aqui. Nas suas mãos é pouco, mas nas mãos de Deus é muito. A gente ontem falou sobre essa passagem. Sobre o regar, o plantar e o crescimento. Paulo falou às igrejas. Falou para a igreja de Romanos e falou para a igreja de Coríntios. Não importa quem planta e não importa quem rega. O importante é quem dá o crescimento, Deus. Agora, Deus não vai fazer o seu trabalho de plantar e de regar. Isso aí é com você, meu filho e minha filha.
Agora, o crescimento deixa comigo, porque eu sou especialista em fazer pessoas crescer na vida. Aí é comigo. Tenho vários e vários casos de sucesso de homens e de mulheres que cresceram na vida, por minha causa, porque a única glória é para Ele. Não é para nenhum homem, não é para ninguém, é para Deus. Experimente fazer isso nesse dia. Entregue, deposite nas mãos de Deus. Para a gente encerrar, tem uma história de uma viúva no tempo de Elias. Elias foi um dos grandes profetas, um dos maiores profetas que existiu no Antigo Testamento. Só que Elias teve, eu não vou adentrar muito na história de Elias, isso pode ser até uma série para nossos próximos conteúdos. Eu posso trazer aqui a história de Elias para vocês. Quem foi Elias? Elias foi um homem que pedia a Deus para descer fogo do céu, Deus mandava descer fogo do céu. Mas também Elias teve um momento de crise de depressão na vida dele, assim como nós também temos. Chegou um tempo que Elias teve que se esconder numa caverna para não morrer. Uma rainha muito má naquela época perseguia Elias. Mas esse mesmo Elias chegou uma vez para uma certa viúva. O marido dessa viúva era discípulo de Elias e chegou para Elias e falou: Mestre, Elias, o meu marido era teu discípulo e ele faleceu. E eu não tenho com que comer. Não tenho. Tenho este filho e não tenho com que comer, e os impostos da minha casa estão atrasados. O senhor pode me ajudar? Pois meu marido era teu discípulo. Olha a importância de andarmos com pessoas que são de Deus. Olha a importância, para a gente finalizar. E Elias olhou para o estado daquela mulher, para aquela pobre viúva, com seu filho, e perguntou a ela: O que tu tens em tua casa? E a viúva respondeu: Apenas uns jarros e um pouco de azeite. Para quem não sabe, azeite naquela época era um ingrediente, uma iguaria muito cara. Custava dinheiro, né? Para você comprar um pouco de azeite para cozinhar, fazer o pão, fazer os alimentos, tinha um custo e não era barato o azeite. Só que essa pobre viúva tinha um pouco de azeite em sua casa e várias vasilhas vazias. Olha só a ação de Deus. O que Deus faz através dos seus profetas e daqueles que creem na sua palavra. Elias disse: Então volta para a tua casa, pega este pouco de azeite e comece a encher as vasilhas vazias. Hum, essa é forte, hein? A viúva questionou? Momento algum. A viúva duvidou? Em momento algum. O que a viúva fez? Obedeceu. A viúva voltou para sua casa, pegou a vasilha de azeite e começou a encher as vasilhas que estavam vazias. A abundância foi tão grande na casa dessa viúva que ela não deu conta de encher tanta vasilha de azeite. Ela pegou todas as vasilhas cheias de azeite e vendeu. Pagou os impostos, comprou comida e passou muitos anos da sua vida prosperando. Com isso, eu encerro essa mensagem. Me desculpe, se você não entendeu essa mensagem dessa pobre viúva e do ensinamento de Jesus, você precisa rever essa gravação. Não tem outra saída. Existem inúmeras histórias como essa. Inúmeras. O problema do homem é sempre o mesmo: duvidar, não obedecer, não ter fé, faltar esperança. É isso. Inverta a ordem e você verá a ação de Deus na sua vida. Amém? Amém, meus queridos?
Amanhã nós vamos continuar trazendo esse alimento mais sólido. Essa semana estamos apenas nos alimentando do banquete de Deus. Vamos fazer nossa oração para a gente encerrar. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa gravação no YouTube, mas desejo do meu fundo do meu coração que essa mensagem alcance o seu íntimo e você veja que para Deus não importa se é pouco, se é muito, se é nada. Para Ele, Ele quer apenas que você entregue nas mãos dele. O que o mais Ele fará? Feche seus olhos, se concentre com Deus agora nesse momento. Vamos fazer nosso budi. Pai amado, Deus Santo, somente em Ti confiamos, pois sabemos que o Senhor é bom e sempre nos ouve. Guarda-nos, Senhor, da escassez, guarda-nos, Senhor, de toda desconfiança e guarda-nos, Senhor, também de toda falta de esperança que viemos a ter em nossa vida. Ouvimos falar dessa linda história dos pãezinhos e dos peixinhos e da pobre viúva que só tinha um pouco de azeite em sua casa. Essa mensagem não foi em vão. Com certeza alcançará muitos corações, assim como alcançou o meu, nesta tarde, e de todos esses outros queridos filhos seus que ouviram essa mensagem. Te agradeço, Pai, em Cristo Jesus, pois o Senhor não é um Deus escasso. O Senhor não é um Deus que dá uma pedra ao seu filho em vez de um pão e nem uma cobra em vez de peixe. Pelo contrário, o Senhor sempre nos traz infinitamente mais daquilo que pedimos. Isso é maravilhoso, pois é o mistério da fé. Que nessa tarde viemos continuar nos alimentando daquilo que é precioso e daquilo que necessitamos para o nosso corpo, alma e espírito. Que sempre viemos desfrutar desse banquete, mas não daquilo que queremos, mas sim daquilo que necessitamos. Assim te rogamos, pedimos, crendo que já recebemos, em nome de Jesus. Amém. Abra seus olhos, coloque um sorriso no rosto, esfrega suas mãos. Amém. Já aconteceu. É isso, a nossa mensagem de hoje. Tá? Beijão no coração de cada um de vocês. Amanhã continuamos junto, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. Amém? Beijão, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.